Conversando com os Espíritas de hoje, recebe o presidente da União Espírita Mineira, Henrique Kemper, que conversou com a gente sobre diversos temas, sobre a questão da unificação, sobre a gestão de um órgão de unificação ligado às federativas nacionais e entre outros assuntos que dizem respeito ao nosso movimento espírita. E é também interessante porque o Henrique tem uma ligação interessante com a cidade de Juiz de Fora, então a gente vai conversar sobre um pouquinho de tudo isso. Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui. E eu gostaria então que você já começasse contando um pouquinho para a gente como foi a sua chegada no Espiritismo, fizesse então aqui, de certa maneira, a sua autoapresentação. A nossa trajetória, ela começa antes do nosso nascimento, porque meus avós eram espíritas. Até me recordo muito bem que meu avô veio servir aqui na Polícia Militar. Ele já era espírita, e quando meu pai nasceu, minha avó estava grávida do meu pai, caiu uma chuva muito forte, ela caiu e ficou aquela dificuldade de sair do centro espírita, e ela foi salva por um espírito chamado Henrique Kemper. E a criança que ela carregava nasceu, meu pai, Henrique Kemper, é o nome da família Borges. Tempos depois, eu ganhei o Júnior, porque minha mãe e meu pai já eram espíritas também, assim como meus avós. Então, entramos no espiritismo da compulsória, né? Desde o nascimento, desde antes do nosso nascimento. Então, já que você já contou um pouquinho como foi então essa sua chegada, né, entre aspas, como você disse, um pouquinho antes mesmo do seu nascimento, queria que você contasse então como foi o desenvolvimento dessa sua chegada, então, de certa maneira, que trajetória, que caminho você percorreu para poder chegar, então, hoje à presidência da União Espírita Mineira. A vida nos leva por caminhos que nós, às vezes, nem sabemos. Apesar de meus pais e meus avós serem espíritas, e eu também, desde criança, participei da evangelização no Célia Xavier, lá em Belo Horizonte, mas meus pais trabalharam um pouco com Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E eu tirava minhas férias em Pedro Leopoldo. E eu fui ambientando dentro do espiritismo, nas brincadeiras, porque eu era pequeno, brincava bastante, elevado, né? Mas a gente ia aprendendo a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. E eu posso dizer a você com muita clareza que quem mais me ensinou nesta vida foi minha mãe. Porque ela não só discutia comigo a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, mas ela vivia. E essa referência para mim foi minha salvação, porque eu me conheço bem. Eu ainda sou um espírito atrasado, que tem muitas dificuldades, mas tive a bênção, misericórdia de Deus, de ter uma mãe que me guiou até hoje, e guia, mesmo desencarnada. Kemper, como você mesmo comentou aí um pouquinho ao longo da sua história, né, da sua ligação, que é até mesmo familiar, né, com a cidade de Juiz de Fora, eu queria ouvir um pouquinho você, mas também em relação ao seu lugar de fala, no sentido de estar, digamos assim, conhecendo o estado de Minas Gerais em relação ao movimento espírita. Gostaria que você fizesse uma avaliação ou contasse um pouquinho para a gente qual seria a visão que a União Espírita, enfim, qual é a visão mais disseminada, digamos assim, do movimento espírita de Juiz de Fora. Perfeito. Eu tenho uma ligação com o Juiz de Fora muito forte, até por causa dos meus avós e especialmente do meu pai. E certa feita, no meu trabalho profissional, eu passei aqui quase um ano também vivenciando em Juiz de Fora o espiritismo e o trabalho. Juiz de Fora tem uma referência muito importante para as Minas Gerais nesse trabalho, porque o trabalho que a gente percebe e a gente já conhece bastante é muito sólido dentro das linhas de Allan Kardec e de Jesus. O movimento espírita em Juiz de Fora é referência no Estado. Não estou dizendo que é melhor do que os outros, porque isso não existe no movimento espírita, mas é a referência de dedicação, de trabalho, de ajuste. Eu tive a oportunidade de trabalhar certa feita aqui no Conselho Espírita Municipal, com os presidentes, conversando, quer dizer, discutindo as questões da doutrina em Juiz de Fora de uma forma unida, com as diferenças naturais, porque isso não é normal. Nós não somos, eu gosto de brincar dizendo que a gente não é robô,
Nós somos espíritos, cada um de nós dentro de uma linha de ascensão espiritual na sua busca interior. Então, o Juiz de Fora é uma das referências, sim, a gente pode dizer isso. E aqui não estou falando porque meu pai nasceu aqui, mas especialmente pelo trabalho que todos vocês aqui praticam, dentro de uma linha de paz, de harmonia, de dissensões, de discussões que são naturais dos processos. Nós espíritas, muitas vezes, queremos achar que tudo concorre de uma forma tranquila, mas às vezes não é assim, porque a nossa personalidade ainda nos manda, e a gente traz algumas dissensões, mas é exatamente nas dissensões que a gente aprende a amar. Então, o Juiz de Fora é referência, sim, em trabalho sério e dedicado. Olha, quem trabalha, né, com o movimento espírita, seja nos seus microcontextos, nas suas casas espíritas, ou nas suas alianças municipais, e com certeza nas federativas, certamente nós temos todos que enfrentar muitos desafios e temos ao mesmo tempo muitos objetivos de trabalho, né? Então, gostaria que você comentasse um pouquinho também sobre quais são os desafios e os objetivos que a UEM tem hoje em dia, né? O que está empenhado, quais são os esforços, quais são as frentes em que a UEM tem atuado nos dias mais recentes. Na nossa União Espírita Mineira tem uma história magnífica, assim como todas as casas espíritas no Brasil e também no mundo. São organizações únicas, porque os companheiros que se encontram em determinado local e fundam uma casa espírita ou um trabalho espírita, é porque já existe afinidade. A União Espírita Mineira tem uma trajetória bastante peculiar, que nasceu como uma casa espírita, e ela, depois de algum tempo, lá nos idos de 1958, que foi feito o primeiro congresso espírita de organização do movimento espírita nas Minas Gerais, a União Espírita Mineira ficou à frente desse trabalho, e isso não significa que a União seja melhor do que os outros. Nós todos somos espíritos, em casas espíritas, harmonizando-nos no trabalho, com as nossas dificuldades, porque as casas espíritas são apenas, e o apenas é grandioso, local onde a gente possa aprender a amar as diferenças. Nesse processo, a União Espírita Mineira vem trazendo o Conselho Federativo do Estado das Minas Gerais, o COFEG, numa trajetória de união e unificação do movimento espírita, porque essa é uma responsabilidade de todos os espíritas. Nós estamos discutindo agora sobre esse tema. A união é pelo coração. E eu gosto muito de explicar a unificação, lembrando-nos que no mundo já foi feito isso. Na Europa, a Europa é unificada. Cada país daquele tem as suas particularidades, mas estão juntos para melhorarem. Se no mundo pode fazer isso, por que não no movimento espírita? E a União Espírita Mineira trabalha hoje dentro dessa condição de buscar os laços de amor, de compreensão e de paz, porque é isso que nós precisamos. Agora, relacionando uma coisa que você falou, que é muito interessante para a gente, né, que é essa lógica de você necessariamente amar as diferenças, a gente se pega pensando muitas vezes no contexto da religião no nosso país, que temos tido cada vez mais episódios e notícias de momentos de intolerâncias, de diferenças que existem entre as diversas agremiações religiosas. Então, gostaria que você comentasse também um pouquinho para a gente sobre qual a sua visão, ou sobre qual critérios, né, o espírita deve adotar para poder se posicionar ou efetivamente contribuir para que a gente possa diminuir essas diferenças tão marcadamente, né, tristes em relação a episódios de intolerância e, sobretudo, em relação à diversidade religiosa. A doutrina espírita nos mostra que não há diferença entre nós e os outros. Nós somos filhos de Deus, criados por Deus. Se nós, num determinado momento, nos associamos a agremiações religiosas tal ou qual, isso não faz diferença. Cada um de nós está num ponto da evolução. Então, se hoje eu consigo entender a doutrina espírita, foi fruto de um trabalho passado, onde já participamos, desde os selvagens até agora,
de várias e diversas atuações e estruturações religiosas. A religião é fundamental para todos nós, independentemente da seita. A religião é Deus. É Deus na condição do homem da pedra que adora o sol. Mas é Deus também, assim como Francisco Cândido Xavier, que adora a Deus através do trabalho e da doação. Então nós estamos em trajetórias diferentes, cada um de nós. E precisamos entender que o mais importante é seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito de verdade, como está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, onde o Espírito de verdade nos conclama: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Não troca não. Amai-vos é primeiro. E o amai-vos não só entre os espíritas, e em especial aqueles que ainda transitam em outras religiões, das quais nós também já participamos. Então a linha é muito tranquila, muito simples. Se nós simplificássemos o nosso trabalho, ficaria tão fácil. Se a gente pudesse deixar de lado o nosso orgulho, as coisas andam de maneira melhor. Então, Kemper, só mais uma ultimíssima pergunta para a gente poder concluir a nossa conversa aqui hoje. Agora a gente tem uma questão que também é muito interessante em relação ao papel do espírita na sociedade, que diz respeito também à lógica de posicionamento em relação aos temas sociais. E aí eu queria perguntar a você quais são os critérios, o que os espíritas precisam observar para que eles possam se posicionar politicamente ou até mesmo defender determinadas posições em relação a temas sociais. O que você tem a nos dizer sobre isso? Olha, o espírita tem uma condição de entender melhor as coisas, não porque ele é melhor, porque ele já caminhou nesses caminhos. Então temos o dever de auxiliar aos outros. Alguns companheiros disseram há pouco tempo para nós, um companheiro que foi e está como vereador em Belo Horizonte. E as pessoas falam assim: mas o espírita vereador? Mas se o espírita não passar por esse trabalho, como é que ele pode modificar o mundo através do seu comportamento? Então o espírita tem um dever maior, porque já sabe da verdade. Não a verdade do Criador, mas a verdade possível neste mundo de provas e expiações. E hoje o Espiritismo é reconhecido como esse consolador. Então o Espírito tem um dever: amar uns aos outros. Amar uns aos outros é entender o outro, mesmo não concordando com ele, porque ele tem o direito de pensar diferentemente de nós. E se nós entendermos assim, nós vamos pacificando as nossas relações, porque tudo começa na nossa família, depois no conjunto do nosso trabalho, no nosso conjunto da casa espírita, para a gente transformar o mundo. Não nós, o conjunto inteiro, transformar este mundo.